deter o meu Deus? Quem pode deter o meu Deus? Quem pode deter o meu Deus? Se você crê nisso, cante bem alto pra Ele. Quem pode deter o meu Deus? 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 Quem pode Meu Deus é o leão de Judá, com poder Ele ruge e luta minhas guerras. Somente a Ele eu me prostro. Cordeiro é o meu Deus, Cordeiro que morreu, perdoando os pecados, seu sangue Ele verteu. Eu me prostro diante do Cordeiro e Leão, somente a Ele eu me prostro. Daniel capítulo 3, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém. Os babilônios dominaram a terra, se tornaram um império imenso, lá pelo ano 600 e pouco antes de Cristo. Nabucodonosor era um imperador. Eles invadiram muitos países do mundo naquela época e tomaram todas as nações conhecidas, se tornaram um reino muito grande. Dentre eles estava a nação de Israel. O rei Nabucodonosor fez 3 invasões à terra de Israel. Uma no ano 605 foi a primeira antes de Cristo, e aí ele levou uma turma cativa para a Babilônia, dentre eles Daniel e os seus 3 amigos, a quem ele muda o nome para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses judeus que chegaram lá, Daniel e seus amigos, eles resolvem no seu coração firmemente: nós não vamos nos contaminar com a cultura, com os costumes deles. Eles resolveram no coração não se contaminar. Eles resolveram no seu coração que eles iriam viver uma vida diferente daquela vida que aquele povo vivia naquele lugar. Agora o rei resolve, talvez por causa do sonho de uma estátua que ele teve, ele resolve construir uma estátua muito grande no campo de Dura, e o rei fala o seguinte: olha, todas as pessoas devem se curvar diante desta estátua, que era o símbolo da idolatria deles, era o símbolo de um deus deles, ou era a estátua do rei, ou era a estátua, a imagem de um deus, enfim, todas as pessoas ao ouvirem uma orquestra tocar deveriam se curvar e adorar aquela estátua. Os sátrapas, governadores, prefeitos, ministros, hoje seriam os deputados, senadores, todas as pessoas são convocadas a comparecerem no dia tal, no horário tal, neste campo de Dura, e ali iriam se tocar os instrumentos e todos iriam adorar aquela imagem. Era uma maneira do rei unir todos os povos em torno de si, em torno dos seus deuses. Mas aqui agora tem um problema, porque os judeus, eles acreditavam em um único Deus. Os judeus não acreditavam em outros deuses. Os judeus não acreditavam que todos os caminhos levam a Deus. Os judeus acreditavam no Senhor, era o único Deus, e nós não vamos nos curvar. Como é que nós vamos nos curvar diante de uma imagem que não é Deus? Nós não vamos nos curvar. Isto foi o que pensaram esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nós não vamos nos curvar. Eles, evidentemente, era uma dúvida, uma luta emocional, mental que eles tiveram que passar, porque
a ameaça era séria. O rei falou: eu vou jogar numa fornalha de fogo todas as pessoas que não se curvarem diante desta imagem. A palavra do rei era maior do que as leis do império. O rei estava acima da lei. O que o rei falasse era aquilo que iria ser feito. Ele mandava matar, ele mandava soltar, e então era uma coisa muito séria. E esses 3 homens estavam diante de uma decisão muito séria. Era a vida deles que estava em perigo. Eu posso me curvar diante da imagem, mas e depois eu posso pedir perdão: Senhor, o Senhor entende, me perdoa por eu ter feito isso daqui. Ou eu posso só dar uma curvadinha rapidinha diante da imagem. É tanta gente, milhares de pessoas, aquele campo enorme, milhares de pessoas. Eu posso de repente dar uma baixadinha só, ninguém vai ver, e eu nem ajoelho, eu só agacho um pouquinho, já me levanto. Eu posso fazer algumas coisas, eu posso falar para Deus. Sabe, a minha vida, eu vivo, sou mais útil a Deus do que o que adianta eu morrer? O que o reino vai ganhar se eu morrer? O que o reino de Deus, o que Deus vai ganhar se o rei me matar? É melhor eu ficar vivo. Talvez tantos questionamentos na mente deles, as pressões exteriores que havia para eles se curvarem, e a convicção interior que havia no coração deles, que nós não devemos nos curvar diante de um outro Deus. Se eu me curvar, eu vou estar negando o nome de Deus, eu vou estar negando que Deus pode mais. O que eu vou fazer agora? Os 3 decidem não se curvar. Quando chegou o momento e tocaram as trombetas e os instrumentos de todas as nações, e naquele instante, quando se tocou os instrumentos, milhares, você pode imaginar na tua cabeça aquele campo, milhares de pessoas em trajes de pompa, pessoas em trajes reais de autoridade, se ajoelhando no chão diante daquela imagem, e aqueles 3 homens em pé, sobressaindo no meio das pessoas, embora o rei não tenha visto. Mas os caldeus imediatamente vão lá e falam para o rei: olha, rei, 3 homens não se dobraram diante do Senhor. Eles acusaram os 3 de 3 coisas. Olha, eles não fizeram caso de ti, eles não adoram, não servem os teus deuses, e eles não se curvaram diante da imagem que o rei mandou que eles se curvassem. O rei ficou irado, o rei ficou muito bravo, mandou chamá-los e falou para eles a primeira palavra: é verdade que vocês não se curvaram diante da imagem. Olha, eu vou dar uma chance para vocês. Novamente vai se tocar os instrumentos e vocês vão ter a chance de se curvar. Se vocês não se curvarem, vocês vão ser mortos. A gente vive pressões em nossa vida, a gente vive o tempo inteiro debaixo de um momento em que nós devemos tolerar certas coisas. O mundo nos diz que os nossos valores não são importantes. O mundo nos diz que nós não precisamos ter valores assim, diferentes, que nós podemos dar uma curvadinha, que nós podemos ceder, que nós podemos nos conformar, que afinal o mundo é assim, todas as pessoas são assim, as coisas funcionam desta maneira. Muitas vezes é isso que as pessoas falam. Você não vai mudar o mundo, você não vai mudar a sociedade, você é uma única pessoa, você não vai fazer diferença nenhuma. E então as vozes em nossa mente querem falar para nós fazermos o que a multidão faz e nos curvarmos contrariamente às convicções que nós temos no nosso coração. O tempo inteiro nós somos desafiados a nos curvar diante das coisas, diante de palavras, diante de comportamentos, diante da sociedade, diante do que nos é proposto. E esses homens tomaram a decisão. Olha, rei, nós não precisamos nem responder a ti sobre esta questão. Eles não estavam confrontando o rei, eles não estavam desrespeitando o rei, porque eles sabiam o princípio de autoridade, que eu devo respeitar e honrar as autoridades, que eu não devo
devo falar das autoridades, mas eles estavam firmes na sua convicção, porque quando a lei ou a autoridade nos obriga a desobedecer os princípios da Bíblia, eu estou livre para desobedecer as autoridades, para obedecer a Deus. A gente às vezes acha que a gente pode desobedecer a autoridade por qualquer razão ou por qualquer motivo. Não, meu amado, a Bíblia diz em Romanos 13 que toda autoridade é constituída por Deus, e quando nós desobedecemos a autoridade, nós não estamos desobedecendo aos homens, mas nós estamos desobedecendo ao Senhor. Agora, se essa autoridade me manda fazer algo contrário à palavra de Deus, então naquele instante eu estou livre para tomar a decisão e desobedecer aquela autoridade para obedecer a Deus. E estes homens aqui, eles tinham convicções na palavra de Deus, e eles falaram com respeito ao rei. Eles não falaram por trás, não, mas eles falaram com respeito ao rei. Olha, rei, nós não precisamos responder sobre isso daí, porque nós temos uma convicção no nosso coração já. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar. Ele tem poder para nos livrar da fornalha, Ele tem poder para nos livrar da morte, Ele tem poder para nos livrar das mãos do rei ou das mãos de qualquer pessoa. O Deus que nós servimos é todo poderoso, e Ele pode fazer aquilo que Ele deseja fazer. Se a gente toma a posição correta na vida, eu sei que é isso que Deus quer que eu faça, não há alternativa. Eu já tomei a decisão de servir ao Senhor, então eu não tenho medo se forem me matar, se a minha reputação vai ser lançada no lixo, o que vão pensar, o que o rei vai dizer, o que os caldeus vão falar. Isso não interessa. O que interessa é o que Deus pensa, o que eu vejo que Deus pensa, o que é correto que eu devo fazer. Se eu fizer, o Deus a quem eu sirvo, Ele pode me livrar. Ele pode me livrar das mãos do rei, porque Ele está acima do rei, Ele está sentado acima de qualquer autoridade. Agora, fica sabendo, rei, que se Ele não nos livrar, ainda assim nós não vamos adorar a nenhum outro Deus. Eles tinham convicção no coração: se Ele não fizer, mesmo assim nós vamos servi-lo. Se for preciso morrer, nós vamos servi-lo. Se o fogo nos matar, nós vamos servi-lo. Se o rei resolver nos jogar na fornalha, porque nós não vamos nos curvar, nós vamos servi-lo. Se for para viver, nós vamos servi-lo. Se for para morrer, nós vamos servi-lo. Isto é convicção, meu amado, não é conveniência. Nós não temos um Deus de conveniência, que só servimos quando Ele nos abençoa. Quando nós não enxergamos nada, nós também já temos a decisão no nosso coração: nós vamos servir a Deus. O rei ficou mais irado ainda e mandou que soldados, os mais fortes, os pegassem, os amarrassem e os jogassem na fornalha. Mas a Bíblia fala que quando eles caíram lá, o rei fica espantado e fala para a pessoa que está do lado dele, para os caldeus que estavam ali torcendo, alegres: há pessoas que vão ficar alegres com a tua queda, há pessoas que vão sorrir se verem você no chão. E estavam ali do lado para ver aquele espetáculo, em ver aqueles judeus serem mortos. E o rei então fala para eles: nós não jogamos 3 homens lá na fornalha? Eles falaram: sim, jogou 3 homens, mas eu vejo 4 homens passeando no meio do fogo, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho de um Deus. Sabe por quê? Porque Deus resolveu livrá-los, meu amado. Se o Senhor resolveu livrar, o fogo não vai queimar, você vai passar pelas águas, elas não vão submergir você, você vai passar pelo fogo, o fogo não vai causar dano sobre a sua vida, porque Deus é poderoso para livrar aquele que nele crê, meu amado. Deus resolveu livrá-los naquele dia, e enviou o anjo, o seu anjo, o anjo do Senhor. Não havia um cabelo chamuscado, não havia sinal de queimadura nas roupas, não havia fumaça, cheiro de fumaça neles, porque o Senhor resolveu livrá-los. Deus é um Deus que livra. Quem é que pode livrar como o Senhor? E o rei havia falado o seguinte: olha, eu vou lançar na fornalha de fogo, e quem é o Deus que vai poder livrar a vocês? Mas agora no final o rei fala: o Senhor livrou vocês, Deus pode livrar. A sociedade faz uma pressão externa sobre nós,
para que a gente se curve diante de certas coisas. Para que a gente, no nosso trabalho, se curve diante das pressões do emprego, que eu não posso perder, diante do salário que eu preciso receber, diante da concorrência que faz coisas desleais, e eu, para vencer, eu também preciso fazer coisas desleais, eu preciso agir como ele age, eu preciso fazer as coisas que ele faz, embora eu tenha convicção no meu coração que aquilo não está certo, mas as pressões sobre a minha vida, elas são tão grandes que às vezes querem me empurrar para o chão, para eu me curvar aos conceitos que não são os conceitos do reino de Deus. E a igreja deixa de ser sal, a igreja deixa de ser luz, a igreja passa a ser um local de entretenimento. As pessoas vão para a igreja para se entreter com uma boa música, às vezes com uma palavra ou com algumas piadas que o pastor pode contar, e eles ficam felizes com aquilo e saem dali, voltam para casa da mesma maneira, e não há mudança, não há transformação de vida. A igreja é para ser a luz do mundo e o sal da terra. Se não tem luz, a culpa não é do mundo, porque o mundo está em trevas, a culpa é da igreja que está deixando a sua luz se apagar. Este é o problema. Tudo aquilo que você tolera, aquilo acaba acontecendo na sua vida depois. Uma sociedade que não disciplina os seus filhos quando eles são pequenos, vão ter problemas de desrespeito à autoridade quando eles forem maiores. Uma sociedade que aceita a imoralidade como uma coisa normal, vai sofrer as consequências disto depois. Eu acredito na liberdade de expressão, que cada um fala o que quer, cada um vive do jeito que quiser, cada um dá contas da sua vida, mas eu não sou obrigado a concordar com coisas que são contrárias aos princípios da palavra de Deus. Se eu sou crente, eu estou assistindo a televisão e começa a passar uma coisa que eu acho que não é bom para nós, eu mudo de canal. Você fica assistindo novelas que jogam lixo para dentro da tua casa, e depois você quer viver uma vida piedosa. É hora da igreja tomar posições. Eu decidi na minha casa, nós decidimos. Nós não compramos produtos mais de anunciantes que promovem coisas que destroem, querem destruir as crianças e as famílias do Brasil. Nós não compramos produtos dessas empresas, ponto. Então estes homens, eles resolveram, eles decidiram, nós não vamos nos curvar. Então eu preciso tomar uma decisão. Eu não vou me entregar, eu não vou fazer o que a maioria faz. Não é porque a maioria está fazendo o que está certo, meu amado. Não é porque a maioria faz que eu devo fazer também. Eu sou crente, eu sou cristão. Eu falei no outro culto, se o namorado quer levar você para a cama, fala para ele, olha, então casa comigo, e nós vamos todo dia para a cama juntos. Então a gente tem que tomar posições na nossa vida. Se isto Deus não quer que eu faça isto, se Deus não quer que eu minta, eu não vou mentir. É a decisão que eu tomei na minha vida, eu vou falar a verdade. Não desista, mesmo quando confrontado pelo rei, mesmo quando estando diante de um perigo de perder a vida, eles foram firmes na sua convicção. Eu sei o que Deus quer de minha vida, eu não vou adorar um outro Deus a não ser o Senhor, eu só adoro ao Senhor, ponto final. Se você fizer o que é correto, o Senhor vai abençoar a sua vida, meu amado irmão. Você pode perder amigos, pode perder família, pode perder irmãos, pode perder gente que fala que te ama, que está do teu lado. Se você fizer o que Deus quer que você faça, o Senhor vai abençoar você, independente de qualquer outra coisa. O Senhor vai abençoar você. Faça o que é correto, Deus vai abençoar você. Sabe, a gente precisa tomar as decisões baseadas no que o Senhor quer que eu faça nesta hora, o que o Senhor quer que eu faça na minha vida. As nossas decisões devem ser baseadas no que Deus quer que a gente faça, e não no que os outros acham que nós deveríamos fazer. Então, eu tenho que ter convicções no meu coração, esta maneira que eu devo agir, esta maneira que eu devo fazer as coisas, e fazê-las para agradar a Deus. E o Senhor pode me livrar e pode me abençoar
em qualquer lugar que eu esteja.
Bom dia, é um prazer estar aqui com você nesta manhã. O meu desejo é abençoar a tua vida através dos louvores, através da pregação da Palavra de Deus. Eu gostaria de orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja abençoando esta pessoa que está me assistindo nesta manhã. O Senhor conhece as suas necessidades, o Senhor conhece o seu coração. Deus, eu peço que o Senhor esteja agindo nesta vida, dando direção, dando sabedoria. Se houver alguém doente, eu peço que o Senhor coloque as tuas mãos para curar esta pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Abençoa o seu casamento, abençoa a sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de convidar você também para visitar a Igreja Bíblica da Paz. Nós temos cultos todos os domingos, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite, às terças-feiras, às 8h30 da noite e aos sábados, às 8h30 da noite também. Vai ser uma alegria receber você em nosso meio, tá bom? Também você que tem acompanhado o meu ministério pela televisão, agora no mês de novembro vai ser o último mês de programa da Igreja Bíblica da Paz na televisão. Então, se você quiser continuar assistindo os nossos programas, você pode entrar no meu canal do YouTube ou nas redes sociais, acompanhar pelo Instagram, acompanhar, enfim, no Facebook, na fanpage, e assim você vai poder assistir os nossos programas, ver as músicas. Eu acredito que Deus vai continuar abençoando a tua vida, tá bom? Deus abençoe você, espero você na próxima semana. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Se você tem sido abençoado com o nosso programa, não deixe de contribuir com esse ministério. Sua ajuda fará com que a palavra de Deus alcance milhares de lares no Brasil. Ore, divulgue e contribua. Associação Proclamai. Nos bancos Itaú, agência 8725, conta corrente 14441, dígito 7, ou Bradesco, agência 2103, conta corrente 029236, dígito 2.